Olá pessoal, professor Olavo, partindo aí para mais uma videoaula. Assunto de hoje, código genético. Então vamos lá na tela. Então pessoal, o código genético é nada mais nada menos do que a mensagem genética contida no DNA. E essa mensagem ela é formada por um alfabeto de 4 letras, que na verdade corresponde aos 4 tipos de nucleotídeos do DNA: adenina, timina, citosina e guanina. Esses nucleotídeos vão se combinar formando palavrinhas de 3 letras, que são chamadas de códons. Então a palavrinha de 3 letras é chamada de códon. Um códon codifica um aminoácido. Então uma palavrinha de 3 letras codifica um aminoácido. Ele vai se referir a um dos 20 aminoácidos que são utilizados na formação de uma proteína. Um dos 20 tipos de aminoácidos que ocorrem nas proteínas. Tá? Se eu tenho 4 letrinhas para palavrinhas de 3 letras, então eu tenho um total de 64 possibilidades. Número mais do que suficiente para esses 20 tipos de aminoácidos, para codificar esses 20 tipos de aminoácidos presentes nas proteínas. Tá? Entretanto, de todos esses 64 códons possíveis, nós temos um start códon e nós temos também 3 stop códons, ou seja, a gente tem um códon de iniciação e temos 3 códons terminais. A correspondência entre o trio de bases do DNA, o trio de bases do RNA e os aminoácidos por eles especificados constitui uma mensagem e um código. Por isso que a gente chama de código genético. O código genético ele vai se expressar por trincas de bases, que são chamadas, obviamente, de códons. Cada códon é formado por 3 letras, que são correspondentes a um certo aminoácido. Exemplo, CUA codifica o aminoácido leucina. Esse é um códon do RNA que vai codificar a leucina, o aminoácido leucina. Bom, como são 20 os diferentes aminoácidos, há mais códons do que os tipos de aminoácidos. Então existem aminoácidos que são especificados por mais de um tipo de códon, caracterizando a chamada degeneração do código genético. Aliás, o código genético apresenta 2 propriedades: a degeneração e a universalidade. Universalidade porque o código genético é universal. O que significa isso? O código genético sendo universal, significa que ele é o mesmo para qualquer espécie vivente. Tá? Então, o mesmo códon CUA, que vai codificar leucina no ser humano, vai codificar leucina na mosca, vai codificar leucina na samambaia e assim por diante. Isso é a universalidade do código genético. Além disso, eu posso dizer que o código genético é degenerado, ou seja, eu tenho mais de um códon que vai codificar o mesmo aminoácido. Dentro desses 64 tipos de códons, nós temos o start códon, que é o códon de iniciação, que é caracterizado pela sequência A ou G no RNA e vai codificar inclusive a metionina. E nós temos os códons terminais, UAA, UAG e UGA. Esses códons terminais não codificam nenhum tipo de aminoácido, eles simplesmente vão determinar o término da produção de uma proteína. Então olhem aí essa tabela do código genético, que é uma tabela feita em cima dos códons do RNA, que vai facilitar um pouquinho o nosso entendimento para poder descrever o tipo de aminoácido que vai ser determinado pelos códons que nós temos. Então, por exemplo, ó, nessa coluna aqui do lado esquerdo, tá? Em vermelho aqui, nós temos lá a sequência UCAG. Depois, em cima, nós temos uma linha UCAG. E ao lado direito, uma outra coluna
com as sequências UCAG, UCAG, UCAG e UCAG. Bom, por que a tabela é disposta dessa maneira? Porque do lado esquerdo, na coluna vermelha, nós temos aqui a primeira base nitrogenada que corresponde aí ao códon. Na linha em azul, logo ao alto, nós temos a segunda base nitrogenada pertencente ao códon. E na coluna do lado direito, em verde, nós temos a terceira base nitrogenada correspondente ao códon. Então, por exemplo, o códon CAU. Vamos identificar ele aqui, ó, na tabela. CAU. O C referente à coluna vermelha, o A referente à linha azul e o U referente à coluna verde. Códon CAU caracteriza aqui pra gente o aminoácido histidina. E todos os outros códons nós iremos encontrar aqui observando a tabela dessa mesma maneira. Por exemplo, aqui, ó, AUG, que é o códon de iniciação. Tá aqui, ó, AUG, codifica metionina, é o chamado start códon. Temos também os códons terminais, ó, UAA, stop códon, né? Não codifica nenhum tipo de proteína, um códon de parada. UAG, outro stop códon. E UGA, terceiro stop códon aqui. Todos eles são códons de parada e não codificam aminoácidos. Pessoal, para terminar aqui, eu vou mostrar para vocês uma animação que mostra aqui como que é feito mais ou menos o sequenciamento de uma proteína a partir desses códons, tá? Então nós temos aqui, ó, o RNA mensageiro representado por essa linha aqui embaixo, e ele tem uma sequência de códons aqui, ó, AUG, AAA, AAG, UA e assim por diante, tá? Aqui em cima nós temos o citoplasma, onde nós vamos encontrar aí os diferentes aminoácidos que são provenientes da nossa alimentação, né? Depois que a gente se alimentou de uma proteína, essa proteína sofreu digestão e a gente absorveu os aminoácidos dessa proteína para construir agora a nossa própria proteína. O que vai acontecer, ó? O ribossomo vai chegar lá, vai se encontrar lá com a fita de RNA, e lá no primeiro sítio de ligação lá do ribossomo, a gente vai ter a leitura desse primeiro códon, AUG, tá? Esse códon AUG, ele vai ter um anticódon correspondente ali no RNA transportador, que vai buscar lá o aminoácido correspondente a esse códon e vai trazer esse aminoácido até o ribossomo. Então o transportador leva o aminoácido metionina até o ribossomo. Bom, o ribossomo vai seguindo o seu caminho. E aí, aquele sítio de ligação fica livre. Por quê? Porque o ribossomo vai deslizando em cima dessa fita de RNA, tá? Então, o próximo sítio de ligação agora, ele tem lá, ali embaixo, na subunidade menor ali do ribossomo, ele tem lá o códon AAA, que vai ter um RNA transportador com um anticódon UUU, correspondente a esse códon, que vai trazer, obviamente, o aminoácido lisina. Bom, a lisina é trazida até o ribossomo pelo RNA transportador e lá no ribossomo vai ocorrer a chamada ligação peptídica. Percebam que esse primeiro sítio de ligação vai agora estar livre novamente para um novo RNA transportador trazer um novo aminoácido até essa região do ribossomo para que ocorra novamente a ligação peptídica para até então, ao longo do processo, forme a nossa proteína, ok? Pessoal, a nossa aula de código genético fica por aqui. Eu agradeço a atenção de todos e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Tchau!